Muito boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, meus caros alunos e minhas caras alunas, inscritos na disciplina de Direito Penal 2. Na noite de hoje, dia 22 de outubro de 2018, nós iremos, em um primeiro momento, concluirmos o assunto relativo ao tema concurso de delitos ou concurso de crimes. Lembrando que na aula passada nós iniciamos o estudo do referido tema, objeto inclusive do ponto 5 do plano de curso da disciplina de Direito Penal 2, tratando das duas primeiras modalidades de concurso de crimes, o concurso formal e o concurso material de delitos. Na aula de hoje, nós vamos concluir o estudo desse tema. Na primeira parte da aula de hoje, nós vamos concluir o estudo do tema concurso de delitos, concurso de crimes. Vamos discorrer acerca do fenômeno jurídico do chamado crime continuado. Crime continuado, pessoal, saúde, Tereza. Crime continuado que vem a ser a terceira espécie de concurso de crimes, a terceira espécie de concurso de delitos, referenciado pela nossa norma penal, respectivamente nos artigos 69, 70 e 71 do Código. No artigo 69, há referência ao concurso real ou concurso material, já por nós estudado na aula passada. No artigo 70, encontra-se a menção ao fenômeno do concurso formal ou ideal de delitos, também por nós já devidamente estudado na aula passada. Hoje nós vamos nos debruçar acerca do chamado crime continuado, essa terceira forma, essa terceira hipótese, essa terceira situação em que há o concurso de delitos, o concurso de crimes. O que é que nós poderíamos dizer a respeito do crime continuado? O crime continuado, gente, que também é denominado pela doutrina de continuidade delitiva. Esse instituto jurídico encontra-se previsto no artigo 71 do Código Penal Brasileiro, que diz justamente o seguinte: artigo 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, prestem bastante atenção, da mesma espécie e pelas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como a continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou mais graves se diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Vamos lá. Aqui, nessa situação, onde ocorre a chamada continuidade delitiva, também denominado de crime continuado, nós temos a seguinte situação. No crime continuado, o agente comete dois ou mais delitos mediante duas ou mais condutas, produzindo dois ou mais resultados criminosos. Entretanto, esses resultados criminosos serão todos da mesma espécie, certo? E serão intimamente ligados pelas condições de tempo, de lugar e de modus operandi, de modo de execução. No sentido de que um delito, ou seja, o subsequente, será tido como a continuidade do delito antecedente, certo? Primeiramente, nós devemos debater a respeito de qual é a natureza jurídica do crime continuado. A doutrina nos aponta três teorias diferentes que procuram se dedicar ao estudo da natureza jurídica do delito do crime, aliás, do fenômeno do chamado crime continuado, né? A primeira dessas teorias entende o crime continuado como uma unidade real, no sentido de que todos os delitos da sequência criminosa
serão efetivamente considerados como um só, certo? Essa é a primeira teoria. Essa é a chamada teoria da unidade real. Pela teoria da unidade real, a série criminosa dos delitos em que o agente, através de duas ou mais condutas, produz dois ou mais resultados, sendo, entretanto, esses crimes ligados por condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, tomando-se os crimes subsequentes como uma continuidade dos antecedentes, uma continuidade dos demais, certo? Nessa situação, onde ocorre a chamada continuidade delitiva, parte da doutrina entende pela natureza jurídica do fenômeno ser de uma unidade real, ou seja, haveria apenas um delito, certo? Todos os crimes, na chamada continuidade delitiva, prevista lá no artigo 71 do Código Penal, formariam um único delito, certo? Mas existe uma segunda teoria, denominada de teoria mista. Pela teoria mista, os vários crimes que compõem a série criminosa do crime continuado formam outro tipo de delito, certo? Haveriam dois ou mais delitos, certo? Dois ou mais resultados, através de duas ou mais condutas, mas a junção desses tipos formariam um tipo penal diferente, certo? E há ainda uma terceira teoria, uma terceira corrente doutrinária que entende pelo crime continuado consistir numa verdadeira ficção jurídica, certo? Ou seja, para efeito de pena, certo? E tão somente para efeito de pena, todos os crimes configuram um só, certo? Essa unidade não seria uma unidade real, como na primeira teoria, mas seria uma abstração, uma ficção jurídica, certo? Que presumiria todos os, digamos, 3 crimes, porventura, em que um fosse a sequência do outro, seriam, para fins de apenamento, enxergados como sendo apenas um delito, certo? O Código Penal brasileiro adotou a teoria da ficção jurídica. Essa teoria que entende que para fins de pena, para efeitos de apenamento do agente, nessa situação prevista no artigo 71 do Código, em que nós tenhamos duas ou mais condutas, produzindo dois ou mais resultados, sendo esses dois ou mais resultados criminosos ligados por condições semelhantes de tempo, lugar e execução, certo? Os subsequentes seriam tidos como a consequência dos primeiros, certo? O Brasil adotou essa teoria, essa terceira teoria, essa teoria da ficção jurídica, certo? Inclusive, estando consagrado no Código Penal brasileiro, tanto no artigo 71 quanto lá no 119, certo? A consagração dessa teoria da ficção jurídica. Meus amigos, mas para que ocorra o fenômeno do crime continuado, para que aconteça o fenômeno do crime continuado, ou também denominado de continuidade delitiva, tanto faz, é necessário que haja a presença de alguns requisitos essenciais, alguns requisitos fundamentais para a ocorrência do fenômeno. O primeiro requisito é que os delitos sejam da mesma espécie, certo? Prepondera na doutrina penalista a concepção de que todos os delitos dessa série criminosa, eles terão que ser previstos no mesmo tipo penal, certo? Por exemplo, 3 roubos praticados numa sequência, certo? Para o STJ, o assalto praticado dentro de um ônibus, em que o agente rouba várias vítimas no mesmo contexto fático, é interpretado como um exemplo de continuidade delitiva, certo? Para a jurisprudência vigente no STJ,
essa série criminosa importaria num típico fenômeno, um típico exemplo, melhor dizendo, de crime continuado. Interessante que é imprescindível que os crimes praticados sejam de mesma tipificação, estejam dentro do mesmo tipo penal, certo? Agora tem um aspecto aqui que também cabe fazermos uma consideração. Os vários delitos terão que ser de mesma espécie criminosa, independentemente de serem simples, qualificados ou privilegiados. O que importa é que, dentro da continuidade delitiva, uns delitos sejam considerados como consequências dos anteriores, certo? E os crimes sejam de mesmo tipo penal, sejam de mesma espécie delitiva. Esse é o primeiro requisito. Qual é o primeiro requisito para a continuidade delitiva, gente? O primeiro requisito para a continuidade delitiva, também conhecida como crime continuado, vencer a identidade de espécie criminosa. Os crimes têm que ser de mesma espécie. Né? Segundo requisito, é necessário que haja condições semelhantes de tempo. A nossa norma penal incriminadora, nossa norma penal não incriminadora, ela não estabelece o que seriam essas condições semelhantes de tempo. É a jurisprudência que funciona como norte, como diretriz, no sentido da jurisprudência tratar-se de uma fonte formal imediata, como a gente sabe, certo? No sentido de que a jurisprudência, ela entende que essas várias infrações, elas não podem ter sido praticadas em prazo superior a 30 dias. É o que dita a jurisprudência vigente. Não pode haver uma continuidade delitiva por prazo superior a 30 dias, certo? Em geral, esse crime continuado acontece com um intervalo de tempo de horas ou poucos dias, certo? O terceiro requisito, além desses dois anteriores que nós já falamos, a identidade de espécie criminosa, os crimes têm que ser do mesmo tipo penal, e também essas condições semelhantes de tempo, é necessário que haja também a similitude no tocante às condições do lugar. As condições do lugar, elas têm que ser necessariamente semelhantes, certo? Os crimes, eles têm que ser praticados na mesma comarca, ou no máximo em comarcas circunvizinhas e comarcas adjacentes, né? Se as comarcas forem distantes, se a prática criminosa tiver, a série criminosa, melhor dizendo, tiver ocorrido em lugares distantes, certo? Uns dos outros, obviamente não há que se falar em crime continuado, em continuidade delitiva, certo? E o quarto requisito é a similitude de modo de execução, o modus operandi, o meio através do qual a conduta se consumou tem que ser semelhante, certo? Os crimes têm que ser praticados com o mesmo modus operandi, com a mesma maneira de agir por parte do delinquente ou dos delinquentes, certo? Pois não. Certo. Se forem praticados em comarcas diferentes, distantes umas das outras, não haverá o concurso de crimes, os crimes serão tratados isoladamente, né? Isoladamente. Só haverá o concurso de crimes nessa terceira espécie, né? Porque vamos aqui recapitular a aula passada. No concurso material de crimes, chamado concurso real ou material de crimes, nós temos duas ou mais condutas ocasionando dois ou mais delitos, dois ou mais resultados criminosos. Assim, por exemplo, nós temos um sujeito que pratica um roubo e, na oportunidade do assalto, além de praticar o crime do artigo 157 do Código Penal, o crime de roubo, pratica também o crime contra a dignidade sexual prevista no artigo 213 do Código, o crime de estupro. Além de roubar a vítima, a violenta sexualmente. Aí nós temos duas condutas e dois resultados diferentes, né? No concurso formal, e obviamente no concurso material, gente, conforme a gente ministrou para vocês na aula passada,
sistemática adotada obedece o chamado princípio do cúmulo material, o sistema do cúmulo material ou sistema da acumulação. As penas são simplesmente somadas. No tocante ao concurso formal de delitos, não. Nós temos concurso formal ou ideal de delitos, nós temos apenas uma conduta originando 2 ou mais resultados diferentes. Assim, por exemplo, o agente atira um desafeto e acaba também atingindo um desavisado que está passando, um transeunte que vai caminhando por ali, e mata o desafeto e fere o desavisado, né? Com o mesmo disparo de arma de fogo. Aí nós temos um exemplo de concurso formal de delitos, que a pena ela será obtida através do chamado sistema da exasperação. O que significa esse sistema da exasperação? Só recapitulando aqui o que nós vimos na aula passada, quando iniciamos o estudo desse tema concurso de delitos ou concurso de crimes. O sistema da exasperação consiste em pegar-se uma das penas, a mais alta, ou se iguais qualquer uma delas, e acrescentar-se um plus, certo? Acrescentar-se um quantum a maior na pena, que, de acordo com o que reza o artigo 70 do Código Penal, deverá ser na proporção de 1/6 até a metade. Aqui no crime continuado, nós temos uma outra forma de concurso de delitos, em que as condutas serão diferentes, nós teremos 2 ou mais condutas, nós teremos 2 ou mais resultados, entretanto, pela semelhança de tipo penal, o tipo penal tem que ser igual, lógico, né, identidade de tipos penais, pela semelhança no tocante ao tempo, ao lugar e ao modus operandi, os delitos subsequentes serão havidos como consequência dos primeiros. Vocês estão entendendo? Aí se dá o chamado crime continuado, ou continuidade delitiva, que é essa terceira forma de concurso de crimes, certo? Nessa situação que você referenciou, serão julgados isoladamente. Por exemplo, um crime que é praticado, ainda que de mesma espécie, certo? Que é praticado em Natal e outro praticado em Recife, logicamente não possuem qualquer liame, qualquer vínculo, qualquer ligação que possa supor que venha a se tratar de uma continuidade delitiva, né? Nesse sentido, gente, estudando a questão do crime continuado, estudando a questão dessa continuidade delitiva, após havermos exaurido esse nosso estudo acerca dos requisitos necessários à continuidade delitiva, é importante abordarmos também o fato de que existe, em que pese haver essa necessidade da semelhança de lugar, existe um caso concreto reconhecido pelo próprio Supremo Tribunal Federal, em que há continuidade delitiva com intervalo não de dias ou horas, mas sim de anos, certo? Quando houver crime contra a ordem tributária em que o lapso temporal não for superior a 3 anos. Por exemplo, o crime de sonegação fiscal, quando o agente promova a sonegação, certo? No primeiro ano fiscal, no segundo e no terceiro, uma continuidade, certo? Por quê? Aí leva-se em consideração a natureza peculiar desses delitos, tendo em vista os crimes contra a ordem tributária serem geralmente praticados contra a administração pública, contra a fazenda pública, melhor dizendo, levando em consideração os exercícios fiscais, certo? Por isso que há essa possibilidade, certo? A doutrina penalista também discute a possibilidade, para haver a continuidade delitiva, se há
necessariamente a prescindibilidade ou a imprescindibilidade, ou seja, se um delito necessariamente teria que acontecer para que o outro viesse a ocorrer, certo? Existe uma primeira corrente doutrinária que diz que, além desses requisitos que nós já debatemos, esses 4 requisitos, a identidade de crime, a semelhança de tempo, lugar e modus operandi, certo? Além desses, haveria também um outro requisito. Seria o seguinte: seria imprescindível para a caracterização do fenômeno da continuidade delitiva que os vários crimes resultassem de um plano previamente elaborado pelo agente, ou seja, que houvesse uma unidade de desígnios, isto é, que um fosse imprescindível aos demais, certo? Essa é a primeira corrente doutrinária. Existe uma segunda corrente, que ela entende de maneira diferente, que diz que não há necessidade da unidade de desígnios, ou seja, essa unidade de desígnios, certo? Não faz parte dos requisitos, segundo essa corrente, não faz parte dos requisitos inerentes ao crime continuado, certo? Essa corrente, entretanto, ela é minoritária. No que diz respeito, pessoal, à aplicação da sanção penal, aqui, por uma ficção jurídica, prestem bastante atenção, considera-se a série criminosa, consideram-se os vários delitos, os 2 ou mais delitos, componentes dessa continuidade delitiva, dessa série criminosa, como sendo um só crime, certo? E, portanto, o que é que vai acontecer? Adotando, portanto, o nosso código, a chamada teoria da ficção jurídica, certo? Presume-se a existência, supõe-se a existência, através dessa ficção jurídica, de apenas um crime, certo? Há a chamada teoria da ficção jurídica, da unidade fictícia limitada, ou ficção legal, tanto faz, certo? E, nesse sentido, quando há o crime continuado, aqui adota-se, como a gente vai ver daqui a pouquinho, a exasperação da pena, certo? Um ponto importante aqui, a questão da prescrição, certo? Como é que se conta a prescrição havendo crime continuado? Soma-se os delitos, cada um dos delitos que compõem a série criminosa será enxergada unitariamente, ou todos serão tidos como um só delito. Quanto à prescrição, cada um dos crimes que compõem a série criminosa característica da continuidade delitiva receberá tratamento autônomo, cada um tendo lá o seu prazo prescricional, de acordo com o que reza o artigo 119 do Código Penal Brasileiro, certo? Essa unidade fictícia, essa ficção jurídica que cria para fins de apenamento uma realidade em que existe apenas um delito, ela se trata apenas de uma ficção jurídica para fins de pena, e só, certo? Gente, espécies de crime continuado, prestem atenção. Existem 2 espécies diferentes de crime continuado. A primeira delas consiste no chamado crime continuado comum, também denominado de crime continuado genérico, certo? Este fenômeno encontra-se previsto no caput do artigo 71 do nosso Código Penal. Quando é que acontece esse crime continuado genérico comum? O crime continuado comum, ele ocorre quando os crimes que compõem a série delitiva são praticados sem emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa. Por exemplo, vários furtos, certo? Aqui nós temos como requisitos a pluralidade de condutas, que é requisito a todas as espécies de continuidade delitiva, de crime continuado, certo? Nós temos 2 ou mais condutas sempre, certo? Sempre haverá 2 ou mais condutas. Nós teremos a pluralidade de crimes da mesma espécie, logicamente, para que aconteça o crime continuado, certo? E, além disso, é preciso que haja o elo de continuidade,
entre um crime e outro. O que significa esse elo de continuidade? Um delito é a continuação do outro, entendeu? Tem que ter algum nexo entre um e outro. Não só um nexo de continuidade, mas também um nexo temporal, um nexo fático. São delitos autônomos. São delitos autônomos. Né? Aqui nós estamos tratando de uma série delitiva. Não, o sequestro depois da morte da pessoa é uma forma qualificada do crime de sequestro. Existe uma forma qualificada do sequestro, existe uma forma qualificada da extorsão mediante sequestro também com resultado morte. Aí são formas qualificadas do delito. Mas, por exemplo, dois crimes praticados pela mesma pessoa, com uma diferença de 1 ano, 2 anos, certo? O sujeito, por exemplo, praticou um roubo aqui em Caicó, certo? Roubo, subtração da coisa ali, móvel mediante violência, grave ameaça, ou utilização de qualquer outro meio que dificulta ou impeça a resistência da vida. Aqui em Caicó. 1 ano depois, ele é preso por tráfico de drogas em Natal. Mas são crimes absolutamente autônomos entre si e serão julgados individualmente, certo? Não é, de maneira alguma, um caso de concurso de crimes. Mas vamos lá, os requisitos do crime continuado comum. Pluralidade de condutas, pluralidade de crimes, obviamente sendo da mesma espécie, e um elo de continuidade ligando uns aos outros, certo? E a gente pode dar como exemplo 5 furtos praticados em continuidade delitiva, certo? Nós temos aí a acumulação do artigo 155 do Código, que é o artigo referente ao crime de furto, cumulado com o artigo 71, que é o artigo do Código que trata da continuidade, do fenômeno da continuidade delitiva. Ok? Vamos lá. Existe uma outra modalidade de continuidade delitiva, outra espécie de continuidade delitiva, que é o chamado crime continuado específico. Este crime continuado específico, ele encontra previsão legal no parágrafo 1º do artigo 71 do Código, certo? E ocorre quando os crimes dolosos que compõem a continuidade delitiva, ou seja, que compõem a série criminosa praticada pelo agente, são praticados com emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa. Aí nós temos como requisitos a pluralidade de agentes, a pluralidade de crimes de mesma espécie, porque senão não é continuidade delitiva, certo? O elo de continuidade, o crime tem que ser doloso, com vítimas diferentes e cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, certo? Aí nós estaremos diante do crime continuado específico, certo? Uma pergunta frequentemente feita pela doutrina e pelos estudiosos do tema: é possível haver a continuidade delitiva em crimes dolosos contra a vida? Quem responde essa pergunta é a jurisprudência. A súmula 605 do STF diz que não se admite continuidade delitiva nos crimes contra a vida, certo? Como a redação dessa súmula é anterior à redação desse parágrafo único do artigo 71, parte da doutrina penalista interpreta que a súmula está superada, certo? Ou seja, que seria, segundo parte da doutrina, admissível a continuidade delitiva em crime doloso contra a vida, certo? Seria uma espécie de crime continuado específico no entendimento da maioria da doutrina penalista, certo? Seria crime continuado específico, seria continuidade delitiva específica, né? No entendimento da súmula 605, não caberia falar em continuidade delitiva. No entendimento da doutrina majoritária no Brasil atualmente, caberia falar em continuidade delitiva. Pessoal, vamos direto ao que interessa. E quanto à aplicação da pena, pessoal, quais são os efeitos, quais são os reflexos no tocante à aplicação da pena, da ocorrência desse fenômeno do crime continuado? Aqui
adota-se, igualmente acontece no concurso formal de delitos, o sistema da exasperação da pena, certo? O caput do artigo 71 do Código Penal determina a aplicação do princípio da exasperação, do sistema da exasperação, podendo a pena ser aumentada até o triplo. Vejamos o que é que diz o artigo 71 do nosso pátrio Estatuto Repressivo, do nosso Código Penal Brasileiro. O que é que diz o artigo 71? Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aplica-se-lhe a pena de só um dos crimes, se idênticas ou a mais graves, se diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Mas esperem só um pouquinho, porque o parágrafo único traz uma especificidade bastante interessante, né? Vamos lá. Estava dizendo a vocês que se adota o princípio da exasperação da pena, né? De acordo com o que reza o caput do artigo 71. Obviamente, o aumento da pena acontecerá de acordo com o número de crimes. Quanto mais crimes cometidos, maior será o aumento da reprimenda, o aumento da sanção, certo? É preciso que nós nos atentemos, é preciso que nós nos atenhamos ao fato que a aplicação dessas regras pode resultar, inclusive, prestem atenção, isso é importante, numa pena que seria superior à aplicação do concurso material de delitos, certo? E aí o parágrafo único do artigo 70 determina a aplicação, isso aí é muito importante, prestem atenção, a aplicação da regra do concurso material benéfico. Vou explicar aqui para vocês, certo? O concurso material benéfico, ele acontece quando, da aplicação da regra geral do caput do artigo 71, certo? A pena acaba saindo maior do que se fosse utilizar as regras do concurso material, certo? Ou seja, o crime continuado acaba saindo, a utilização das regras do crime continuado acaba saindo pior para o apenado do que o concurso material. Aí o que é que acontece? Ao invés de se usar o princípio da exasperação, a regra do sistema da exasperação da pena, passa a se usar a regra do sistema do cúmulo material, quando, utilizando-se a regra da exasperação, lá consignada no caput do artigo 71, a pena saia maior do que a soma, né? O cúmulo material. Aí, a teor do que reza o parágrafo 1º, parágrafo 1 do artigo 71, utiliza-se o chamado concurso material benéfico, ou seja, a aplicação da regra do concurso material se dará em benefício do agente, certo? Aplica-se o sistema do concurso material, ou seja, o sistema do cúmulo material, somando-se as penas. Por quê? Porque se for adotar o sistema da exasperação, nos termos do que reza o caput do artigo 71, a pena acaba saindo maior, certo? Por isso que se fala concurso material benéfico, certo? Esse concurso material benéfico, esse instituto do concurso material benéfico, foi criado para amenizar os efeitos da adoção do sistema da exasperação, certo? Que poderia acabar saindo prejudicial ao apenado. O agente poderia pegar uma pena maior do que se somasse os delitos, o que não teria razão de ser, em razão do princípio do indúbio pro réu, né? Há uma discussão interessante, gente. Na continuidade delitiva, deve-se observar a regra do concurso material benéfico quando existe um prejuízo para o apenado, utilizando o sistema da exasperação, certo? Existe uma corrente doutrinária que ela fala na utilização, na aplicação do parágrafo do artigo 71, por analogia ao caput do artigo 71, certo?
seria uma continuidade delitiva, utilizando-se a questão do sistema do concurso material como uma forma de beneficiar o acusado, certo? Assim, por exemplo, o sujeito que comete um roubo em um ônibus, certo? Dependendo da situação, certo? Ele pode ser pior para ele utilizar o sistema da exasperação do que o sistema do cúmulo material na continuidade delitiva, certo? Vocês estão entendendo? Alguma dúvida? Pessoal, então vamos encerrar aqui a primeira parte da nossa aula de hoje, onde nós tratamos dessa terceira espécie de concurso de delitos, qual seja o crime continuado, também conhecido como continuidade delitiva, pessoal. Alguma dúvida, gente? Nenhuma dúvida, né? Pessoal, então vamos agora tratar do chamado erro na... Pois não, Pedro. Acabou cometendo esse crime e outro no ônibus. Roubar lá, uma certa família, terminou de roubar, foi para um canto, dividiu o roubo, chegar lá, discutir e um matou o outro. Continua sendo. Não. Porque aí são espécies delitivas diferentes, né? Um dos requisitos de todas as espécies de continuidade delitiva vem a ser a identidade de tipos penais, né? Aí serão tratados de maneira diferente, né? Ele responderá, já que houve uma série delitiva que caracterizou o crime continuado, ele responderá, primeiramente, em crime continuado, vamos supor, uma série de roubos ou furtos, né? E, isoladamente, responderá pelo delito de homicídio, certo? Alguma dúvida, gente? Não vamos deixar dúvidas, pessoal. Então vamos... Matou o sonso. Vamos prosseguir adiante, gente. Analisando o plano de curso da nossa disciplina, a gente vê que o próximo tema que será por nós abordado vem a ser a questão do erro na execução e também o chamado resultado diverso do pretendido. Primeiramente, vamos reacender aqui, vamos rememorar aqui nas lembranças, nas recordações dos senhores, o que vem a ser erro no sentido jurídico penal da expressão, né? Lembrando, gente, que esse tema, erro na execução e resultado diverso do pretendido, é o segundo tema da nossa segunda unidade, certo? Nós temos mais ainda limites das penas e concurso de infrações, suspensão condicional da pena e livramento condicional para encerrarmos essa nossa segunda unidade. Talvez eu coloque o primeiro tema da terceira unidade, já que a gente excluiu concurso de crimes da primeira, talvez eu coloque o primeiro tema da terceira unidade como objeto da prova da nossa segunda avaliação, certo? Mas vamos lá. Vamos falar agora sobre erro na execução e resultado diverso do pretendido, que vem a ser erro no sentido jurídico penal da expressão. Erro, minha gente, vem a ser justamente a falsa percepção da realidade, quando o indivíduo é induzido a pensar que uma coisa tem uma determinada conotação, quando na realidade a realidade é totalmente diferente daquela, né? Trata-se, portanto, da falsa representação da realidade, quando o indivíduo entende equivocadamente algo. No direito penal existem, no que diz respeito à teoria geral do crime, dois tipos de erro que já foram por nós estudados anteriormente, no semestre passado. O chamado erro do tipo e o chamado erro de proibição, que eu acho que vocês todos devem se lembrar, né? O erro do tipo refere-se a um dos elementos do fato típico, a conduta, o resultado, o nexo de causalidade, a tipicidade. O indivíduo é induzido em erro no tocante a um dos elementos que constituem o próprio fato típico.
enquanto que o erro de proibição refere-se à licitude da conduta. O sujeito acha que algo é lícito, quando na realidade não é lícito, né? Ou seja, no erro do tipo, só recapitulando aqui, gente, no erro do tipo, o agente imagina encontrar-se ausente um determinado elemento constitutivo do tipo, certo? Um elemento que funcione, um elemento ou circunstância do tipo penal. Por exemplo, o sujeito mata um ser humano julgando estar atirando em um animal, como numa caçada, por exemplo, certo? No erro de proibição, não. No erro de proibição, o agente tem a exata compreensão da realidade fática, mas ele se equivoca achando, de maneira errônea, que aquela conduta é lícita, quando na realidade ela é ilícita. Por exemplo, a doutrina aponta muito esse exemplo. O homem simples, rude, do sertão, do sítio, sertanejo, que acha que caçar a ribação é um fato atípico, quando na realidade é um fato típico. Aí nós temos um erro de proibição, né? O erro do tipo, como vocês sabem, podem ser essencial ou acidental, né? No erro do tipo essencial, o erro se refere aos dados constitutivos do próprio tipo penal. O erro acidental, por sua vez, a falsa percepção da realidade diz respeito não aos dados constitutivos, mas meramente às circunstâncias que orbitam em torno do tipo penal, né? O erro do tipo poderá ser excusável ou inexcusável. Quando for excusável, também denominado de inevitável, o agente simplesmente não responde por crime nenhum, certo? Quando o erro do tipo for inexcusável, ou seja, for evitável, pelo bom senso, pela prudência, pela observação, o agente responderá, se houver previsão de modalidade culposa, o agente responderá a título de culpa. Se não houver, ele não responderá, né? Essa é a diferença entre o erro do tipo excusável e o erro do tipo excusável. O erro do tipo vencível ou invencível, evitável ou inevitável, certo? Só lembrando aqui que esse assunto já foi por nós abordado no semestre passado. Acho que todo mundo aqui deve lembrar, né? Mas o erro que nos interessa agora é o chamado erro na execução. O erro na execução, também chamado de aberratio ictus. O que significa isso? O erro na execução é compreendido como o desvio no ataque jurídico promovido pelo agente, quando o agente vislumbrava uma determinada pessoa e acaba atingindo outra, certo? O agente tem perfeito conhecimento da realidade fática, mas por acidente, por erro no uso dos meios executórios do crime, acaba por atingir uma pessoa diferente daquela que ele efetivamente pretendia atingir. Vamos aqui citar alguns exemplos para clarear a compreensão de vocês. Vamos supor aqui que um determinado cidadão dispara contra um desafeto, certo? E de repente um terceiro aparece na frente da vítima, recebendo o tiro e vindo a falecer, certo? Aqui trata-se de acidente, tendo em vista que foi uma circunstância totalmente fora do controle do agente, né? Outro exemplo, o agente dispara contra um desafeto e por absoluta falta de habilidade com o manejo de armas de fogo, acaba atingindo um terceiro que por ali estava passando, certo? Nessa situação, o erro na execução, é claro, pela inabilidade do agente em manejar arma de fogo. O erro na execução difere do erro sobre a pessoa, no sentido de que, no erro sobre a pessoa, o agente não tem o exato conhecimento da realidade. Acerta uma vítima no lugar de outra, pensando, por exemplo, que está atingindo o desafeto, quando na realidade está atingindo o irmão dele, certo? Os termos referenciados pelo parágrafo 3º, lá pelo parágrafo 3º do artigo 20 do Código, o agente responde como se tivesse conseguido matar a pessoa visada, certo? Ou seja,
nessa situação que o agente atira em alguém, pensando estar atirando um desafeto, quando na realidade está atirando no irmão, ele responderá pelo crime de homicídio, levando em consideração as circunstâncias da pessoa que ele pretendia atingir. Não é o caso do erro da execução. Por quê? Porque o erro na execução, ele traz como consequência jurídica, obviamente não a exclusão da tipicidade, o crime continua sendo homicídio, lesão corporal, o que seja. Mas altera-se somente a identidade da vítima visada pelo agente, certo? Aí o que acontece no chamado erro na execução, pessoal? E esse erro na execução, ele é referenciado pelo Código lá no artigo 73, que diz: quando o agente, por erro, no uso ou nos meios de execução, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20 deste Código. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70, ou seja, o que é o artigo 70? Concurso formal, né? Do artigo 70 deste Código. Agora vamos conceituar a aberratio ictus, o erro na execução. O erro na execução nada mais é do que a aberração no ataque, em relação ao fato de que a pessoa atingida venha a ser pessoa diversa daquela pretendida pelo agente. O agente não se engana quanto à pessoa que desejava atacar, certo? Mas atua de modo desastrado, acabando por atingir um terceiro, uma pessoa diversa daquela que ele pretendia atingir. Rememorando o exemplo que eu citei agora há pouco, o sujeito atira um desafeto, está numa parada de ônibus, por exemplo, ou está numa rua, e atinge um desafeto, certo? Que acaba vindo por matar, né? O crime que o agente desejava praticar, efetivamente era o delito de homicídio, certo? Entretanto, o objeto do delito acabou sendo pessoa diversa da pessoa pretendida. Nessas situações acontece o chamado erro de execução, o erro na execução, certo? O erro na execução leva-se em conta, nos termos do parágrafo 3º do artigo 20, as condições da vítima que o agente desejava atingir. Isso possui grande relevo, por exemplo, quando, vamos supor, o agente pretendia matar o próprio pai, certo? Obviamente que trata-se de uma circunstância agravante, tentar matar o ascendente, né? E aí ele atinge uma terceira pessoa, que nada tinha a ver com a rixa que ele tinha com o pai, certo? Serão levadas em consideração as circunstâncias pessoais da vítima virtual, da vítima pretendida, e não da vítima efetivamente atingida. Vocês estão entendendo? Gente, ninguém esqueceu o trabalho, né? Nem assinar a lista de frequência. Por onde anda a lista? Por onde anda a lista, pessoal? Tá? Vocês estão entendendo o relevo, a importância no erro da execução? Entenderam o significado desse dispositivo do artigo 73 do Código? Pessoal, alguma dúvida, gente? No tocante às espécies do erro de execução. O erro na execução pode ser de duas espécies diferentes, certo? Primeiramente, o erro de execução poderá ser com unidade simples ou com resultado único, que é o erro da execução previsto na primeira parte do artigo 73 do Código, na qual o agente atinge unicamente a vítima real, certo? A vítima real, que é a vítima, obviamente, diferente daquela que ele desejava atingir, certo? A vítima virtual, obviamente, não suporta qualquer tipo de lesão. Preste atenção, essa é a primeira espécie de erro na execução. O erro na execução com unidade simples, também denominado, que é aquele que atinge apenas a vítima real,
e leva-se em consideração as circunstâncias da vítima virtual. Mas a vítima virtual não vem a ser atingida. É o chamado erro de execução com resultado único ou com unidade simples, certo? Há também uma segunda espécie de erro de execução em que há a chamada unidade complexa ou resultado duplo. Aí são atingidos ambos, tanto a vítima real quanto a vítima virtual, certo? Essa situação, ela encontra previsão, ela se encontra descrita na parte final do artigo 73, na qual o sujeito, além de atingir a pessoa inicialmente desejada, ou seja, a vítima virtual, ele vem atingir também a vítima real, certo? Nessa situação, essa parte final do artigo 73 do Código determina que deva ser utilizado o mesmo sistema do concurso formal próprio ou perfeito, previsto lá, já estudado por nós na aula passada, no artigo 70, caput, primeira parte do nosso Código Penal, certo? Obviamente, dentro do sistema da exasperação inerente ao concurso formal, o aumento da pena vai variar de acordo com o número de crimes produzidos a título de culpa pelo agente, certo? Nesse erro da execução com resultado duplo, certo? Em que há uma unidade complexa, certo? Em que tanto a vítima pretendida quanto uma vítima que não tinha nada a ver com a história acabam sendo atingidos, certo? Cabe aqui também, pessoal, fazer uma colocação no tocante ao dolo eventual quanto ao segundo resultado. O erro na execução com unidade complexa é admitido apenas quando as demais pessoas atingidas forem atingidas culposamente. Porque se houver dolo eventual, ou seja, o sujeito assume o risco da conduta criminosa no tocante às demais vítimas, as vítimas ofendidas, as vítimas que não forem pretendidas inicialmente pelo agente, vai incidir a regra do concurso formal impróprio ou imperfeito, ou seja, o sistema do cúmulo material, conforme vocês devem lembrar que a gente viu na aula passada. Ou seja, vão se somar as penas. Por quê? Porque se a gente age com dolo, ainda que dolo eventual, certo? Não faz a menor razão de ser a utilização do sistema da exasperação, típico no erro da execução, certo? O erro da execução é característico dessa situação prevista no artigo 73 do Código, certo? Há uma segunda situação, só para nós finalizarmos esse tema, erro na execução e resultado diverso do pretendido, objeto do ponto 6 do nosso conteúdo programático. Na aula que vem nós iremos falar amanhã sobre limites das penas e concurso de infrações, certo? Para nós terminarmos esse ponto 6, esse sexto item do nosso plano de curso da disciplina Direito Penal 2, vamos falar aqui em resultado diverso do pretendido. Gente, lá no artigo 74 do Código Penal, nós temos a seguinte previsão legal. Fora dos casos do artigo anterior, ou seja, no erro da execução, né, a aberratio ictus, quando por acidente ou erro na execução do crime sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo, certo? Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70, ou seja, a regra do concurso formal perfeito, né? Utilizando-se o sistema da exasperação. Vamos lá. Primeiramente, vamos conceituar o que é, prestem bastante atenção, resultado diverso do pretendido. Nessa situação, caracterizada aqui pelo artigo 74 do Código, certo? Nessa situação do chamado resultado diverso do pretendido, minha gente, nós temos, vejam só, as senhoras e senhores, uma situação em que, por acidente ou por erro na execução do crime, acaba advindo um resultado diverso daquele que o agente pretendia. Ou seja, o agente desejava cometer um crime, mas por erro na execução, ataca um objeto jurídico diferente, cometendo um crime diverso, certo?
Ao contrário do erro da execução, no resultado diverso do pretendido, a relação não é de pessoa a pessoa. Porque no erro da execução, o agente visa uma pessoa e atinge outra. Aqui não. Aqui ele visa praticar um crime e acaba praticando outro crime. Certo? E aí o que é que diz o artigo 74? Ele responderá a título de culpa se houver a previsão da modalidade culposa do delito. Mas também é importante dizer que de forma bem semelhante ao que acontece no erro na execução, se porventura também ocorre aquele resultado que o agente pretendia, vai se aplicar a regra do artigo 70, a regra do concurso formal perfeito, havendo, portanto, a aplicação do sistema da exasperação, certo? Recapitulando, o agente deseja cometer um crime, mas por erro na execução, acaba cometendo crime diverso, certo? Daí o nome do instituto é resultado. O que é o resultado? É um crime. Resultado diverso do pretendido. Ele queria um crime e acabou praticando outro. O exemplo clássico. O exemplo clássico é o sujeito que atira uma pedra desejando quebrar uma vidraça e acaba atingindo um desavisado que estava caminhando na rua. Ele pretendia praticar o crime de dano, vamos supor. Como? Isso. Mas a nomenclatura do artigo 163 é só dano. Só dano. Dano ao patrimônio é expressão de uso comum, até colocada na doutrina também. Mas o nomen iuris do delito, do artigo 163 do Código, é crime de dano. Ele quer atingir, por exemplo, uma vidraça da loja de um inimigo dele, de um desafeto, uma pessoa que ele não gosta, certo? Ou de um partido político que, o comitê, já que estamos nesse período de tanta conturbação política, o comitê de um partido político a qual ele fazia oposição, e ele pretende praticar o delito do artigo 163, o crime de dano, mas acaba praticando o crime de lesão corporal, porque é um pobre coitado que ia passando pela calçada, leva a pedrada na cabeça, certo? Ou seja, ele acaba praticando o resultado diverso do pretendido, ou seja, praticando o crime do artigo 129, o crime do crime de lesões corporais, certo? Nessa situação, a teor do que reza o artigo 74 do Código, certo? Quando o sujeito praticar um delito e atingir o resultado diverso do pretendido, ele responderá por culpa, se o fato previsto contemplar a possibilidade do crime culposo, certo? Se ele conseguir atingir os dois resultados, ele responderá em concurso formal perfeito de delitos. Responderá por um delito a título de dolo e por outro a título de culpa, certo? A título de dolo, o resultado previsto, desejado por ele, pretendido por ele, certo? A título de culpa, se houver a previsão legal, no que diz respeito ao outro resultado, diverso do pretendido. No caso do exemplo, citado pela doutrina e por mim agora em sala de aula, haverá acumulação através do sistema da exasperação, uma verdadeira hipótese de concurso formal perfeito, certo? De um crime de dano praticado logicamente com dolo, e do crime de lesões corporais culposas, né? Havendo, pelo sistema da exasperação, o seguinte raciocínio para se chegar à pena nessa situação de concurso formal perfeito. Pega a mais grave e adiciona de um plus, um sexto até a metade, certo? De acordo com a regra do artigo. Também. Resultado diverso do pretendido, certo? O resultado diverso do pretendido, a exemplo do que acontece com o erro na execução, também possui algumas espécies, né? Vamos só terminar aqui nossa aula. Pessoal, quais são as espécies do resultado diverso do pretendido? O resultado diverso do pretendido pode ter duas espécies diferentes.
Com unidade simples ou com resultado único, diz respeito à primeira parte do artigo 74, e nessa situação o agente atinge somente o bem jurídico que pretendia atingir, certo? Aliás, diverso do que pretendia atingir. No exemplo mencionado, o agente atinge apenas a vidraça, né? Apenas o vidro do comitê eleitoral, do partido que ele fazia oposição, certo? O agente nessa situação, aliás, atinge apenas o transeunte que ia passando, melhor dizendo, né? Nessa situação, a ele será imputado o crime de lesão corporal culposa, certo? Quando há, e aí nós estamos falando da segunda espécie de resultado diverso do pretendido, quando há a chamada unidade complexa, o resultado duplo, é atingido tanto a vítima, aliás, tanto o objeto jurídico pretendido, quanto o outro objeto jurídico. No caso, ele atinge tanto a vidraça, quanto, no caso que Pedro falou, os estilhaços atingem o desavisado que vai caminhando pela calçada, vai se aplicar aquela regra do artigo 70, a regra do concurso formal perfeito, aplicando-se o sistema da exasperação, aumentando a pena de 1/6 até a metade, de acordo com o número de resultados produzidos a título de culpa, certo? É importante também, gente, exemplificativamente, criar a seguinte situação: se o sujeito dispara uma arma de fogo contra um terceiro que ele não gosta, um desafeto dele, para matá-lo, certo? E não o acerta, mas quebra uma vidraça, certo? A sistemática do resultado diverso do pretendido implicaria na absorção da tentativa branca ou incruenta do homicídio pelo dano culposo, certo? Como o dano não admite modalidade culposa, não existe dano culposo, certo? A conduta seria atípica, certo? Ou seja, nessa situação, se o legislador tivesse incriminado o dano culposo, esse delito não poderia absorver o homicídio tentado. Nesse caso, o agente deverá responder por tentativa de homicídio doloso, certo? Em razão até mesmo da ausência de dano culposo, certo? E da impossibilidade de absorção de um delito pelo outro, certo? Alguma dúvida sobre o resultado diverso do pretendido contido no artigo 74 do Código? Nenhuma? Pois então, amanhã continuaremos nosso estudo contemplando o ponto 7 do programa, os limites das penas e o concurso de infrações penais. Ok, pessoal? Muito obrigado a todos que permaneceram até agora assistindo nossa aula. Uma boa noite, que Deus abençoe vocês e até amanhã, pessoal. Tchau.